Bem-vindos à Rede São Paulo Saudável e mais um programa Saúde em Questão. Um programa interativo feito por vocês e para vocês. Hoje eu tenho a honra de estar recebendo aqui o professor Dr. Antônio Suzar de Andrade, médico, ginecologista, obstetra, que foi superintendente do Hospital da Prefeitura e livre-docente da Unifesp. O tema hoje não pode deixar de passar pela saúde em questão, porque a maternidade escola de Vila Nova Cachoeirinha, hoje conhecida também como Hospital Municipal e Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder, tem muito a ver com a saúde de uma região nossa do município de São Paulo, mas também como referência para todo o nosso país. Sua dúvida, caso você não possa fazer no momento do nosso programa, você poderá então mandar pelo canal profissional @prefeitura.sp.gov.br e também poderá fazer a sua ligação a cobrar pelo 3044 2975 e nós então encaminharemos ao Dr. Antônio Suzar de Andrade, que estará aí pronto para responder qualquer dúvida que você venha a ter. A Maternidade Cachoeirinha foi fundada em 4 de dezembro de 1972, zona norte do município de São Paulo, com a vocação no atendimento à mulher na especialidade de ginecologia e obstetrícia e também o atendimento aos recém-nascidos. Passa a ser denominado Hospital Escola em 1973, por um decreto pelo decreto 10.325. O projeto da maternidade data de 1968, objeto de concurso promovido pela Prefeitura Municipal de São Paulo, sendo o marco da arquitetura hospitalar brasileira, tendo ganho vários prêmios. Pioneira ao atendimento à gestante de alto risco, no município de São Paulo, quando em 1982 foi inaugurada, então, a Casa da Gestante de Alto Risco. Com a característica de agregar assistência e ensino desde sua fundação, atualmente teve também a chancela, agora no ano de 2009, como Hospital de Ensino pelo Ministério da Educação e Cultura, tendo a residência médica e é aluno de diversas áreas de saúde. Para tudo isso, nós estamos hoje com aquele que teve o início de montar, de criar, de sonhar com uma maternidade de alto nível numa região de São Paulo. Dr. Antônio Suzar de Andrade, a quem a gente rende todas as nossas homenagens, eu quero primeiro dar as boas-vindas ao senhor, ao nosso programa, e eu sei que vai ser uma conversa muito agradável, como sempre nós já pudemos estar juntos algumas vezes, e é importante a gente passar esses relatos de forma a entender, né, o sistema único de saúde que nós estamos vivendo hoje. Então, eu queria, já dando as boas-vindas ao senhor, deixar o senhor ficar à vontade, e eu já deixo aqui a primeira perguntinha para o senhor embalar e convertar para nós. Como foi estar à frente do hospital, lá nos idos de 1972, na inauguração, sabendo que o senhor fez parte de toda a construção disso, de um projeto que teve início lá em 68, né? Então, bem-vindo e nós vamos começar a nossa conversa. Eu agradeço o convite. Falar da maternidade de escola, para mim, é sempre um prazer. Foi uma realização marcante em toda a minha vida. Então, inicialmente, agradeço. Como iniciou-se a maternidade escola Vila Nova Cachoeirinha? Era um projeto que estava em construção. De repente, uma das firmas faliu. E aí o prefeito, então, convocou a outra firma a terminar a maternidade e pediu ao secretário de saúde, na época, saúde municipal, que indicasse alguém para acompanhar o término da obra, e eu fui o escolhido. Acompanhei com o engenheiro Sigbra Zanettini, que foi o arquiteto, e mostrei a ele algumas falhas que existiam no projeto. E quando fui convocado, eu assumi esse encargo com a condição
de não realizar um hospital de médio porte. Existiam alguns hospitais na época que eram muito fracos na assistência e no seu funcionamento. O secretário me garantiu que eu teria todo o apoio e que eu deveria construir um hospital de alto padrão. E assim, eu precisava montar uma equipe. E para montar uma equipe de administração hospitalar, a primeira coisa que eu fiz foi me inscrever num curso de administração hospitalar. Enquanto terminava a obra da maternidade, eu fazia o curso de administração hospitalar. Ou seja, o senhor estava na academia, o senhor estava na escola, né, fazendo sua carreira acadêmica, quando o senhor foi descoberto. Continuava na Escola Paulista de Medicina fazendo minha carreira e queria, com a experiência que eu tinha na Escola Paulista de Medicina, de ensino e pesquisa, eu concluí, para um hospital funcionar em alto nível, se ele tiver ensino e pesquisa, ele eleva o padrão da assistência e melhora o nível assistencial. Então, desde o início, pensava-se assim e tive apoio para isso. Praticamente o senhor já me respondeu, mas eu queria que o senhor focasse. Como é que o senhor via, naquela época, esse binômio ensino e serviço? Ensino e serviço melhora o padrão assistencial. Porque com o ensino se propõe a melhor assistência. E o resultado da melhor assistência é para o assistido. Então, um hospital que tem ensino e pesquisa vai ter os melhores padrões técnicos e assistenciais. Essa é a minha ideia. E isso foi exatamente porque o senhor via na academia e na assistência pública não existia esse tipo de propósito? Na época, não existia. Nenhum hospital da prefeitura tinha algum estagiário por indicação, mas não existia, a residência não estava instituída, eram apenas estágios raros em alguns hospitais. Quer dizer, o senhor focou na qualidade de um hospital, já que tinha a possibilidade de uma construção de um hospital e já vislumbrando. Como é que foi essa questão do concurso? O concurso houve exatamente somente para o Hospital da Cachoeirinha ou foi para... Não, foi uma coincidência. Uhum. Como eu estava ligado à secretaria, houve um concurso para admissão de médicos. E eu era o presidente da banca. Houve o concurso, a maioria dos médicos eram ex-residentes de hospitais, do Hospital das Clínicas, da Escola Paulista de Medicina, da Santa Casa. Foi um concurso para tocoginecologia. Uhum. E o concurso ficou aguardando vagas para contratação desses médicos. Quando a Cachoeirinha estava para ser inaugurada, eu pedi ao secretário a contratação daqueles concursados. E conseguimos a contratação deles. A grande maioria, todos eram ex-residentes. Todos tinham feito R2, R3, em boas residências médicas. Isso já me garantiu uma assistência de padrão. Uhum. E para o pessoal, nós montamos... Primeira coisa, eu consegui, para montar a equipe, 2 enfermeiras que tinham formação em saúde pública e administração hospitalar. Essas 2 enfermeiras estavam na Secretaria da Saúde na época. Então formamos uma equipe. Eu, o arquiteto e as 2 enfermeiras. E essa equipe realmente foi que conseguiu montar a Cachoeirinha. E não adianta dizer... foi fulano, foi ciclano. Tem que trabalhar em equipe. E uma equipe tecnicamente bem formada e com intenção de conseguir o melhor. Podemos dizer aí que já existia a equipe multiprofissional trabalhando. Ah, existia. Na área da saúde. E outra coisa importante. Enfermeira conhece muito hospital. Conhece mais que médico. Uhum. Elas ficam 24 horas. Os médicos passam a visitas, operam, conhecem o hospital, mas não como a enfermeira. Eu aprendi muito com a enfermagem. Eu fico imaginando essa vida naquele momento em que a Cachoeirinha
o que era Cachoeirinha? O que era a zona norte de São Paulo? Era periferia de São Paulo, com assistência distante para todos os residentes da área. Cachoeirinha era periferia mesmo, não tinha nada de assistência. E aí eu imaginei, por que não selecionar para os níveis médio, pessoal da Cachoeirinha? E surpresa, nós fizemos uma entrevista entrevistamos 1.400 pessoas, eu e as 2 enfermeiras, para selecionar atendentes, funcionárias para manutenção, etc. Dessas 1.400, encontramos pessoas de muito bom nível. A minha chefe de expediente era formada em línguas na USP. Uhum. Era formada em línguas na USP. Ela foi chefe do expediente da Cachoeirinha há muitos anos. Um padrão altíssimo. Então a periferia tem gente boa que foi selecionada ali dentro. Foi excepcional. Lembramos que o programa Saúde em Questão é transmitido pela Rede São Paulo Saudável e ele é um programa interativo e que você, profissional da saúde, pode estar encaminhando para nós a sua pergunta. O e-mail para contato é o canal profissional@prefeitura.sp.gov.br ou então pelo telefone 3044 2975, lembrando que a sua ligação poderá ser feita a cobrar. Nós estamos no ano em que será comemorado o 40º aniversário, 40 anos do Hospital Municipal e Maternidade Escola de Vida Nova Cachoeirinha. E nós estamos hoje recebendo o professor Dr. Antônio Suzar de Andrade, que vem com a grande missão para nós de contar essa história desta maternidade situada na região norte de São Paulo, que tem essa formação para assistência ginecológica, obstétrica e dos recém-nascidos, e também com a vocação para o atendimento à gestação de alto risco. E como a gente percebe nas palavras que o Dr. Antônio Suzar de Andrade está nos trazendo aqui, além disso, uma história de multiprofissionalismo, multidisciplinariedade, já por isso que a Cachoeirinha já tem todo esse bojo, essa questão de DNA, né, investida. E para isso, nós estamos aqui hoje nesta comemoração e, ao mesmo tempo, recordação de um processo que ocorre e que vem crescendo, a ponto de hoje a Cachoeirinha também ser um hospital de ensino, né? E a gente sabe que isso tem um cunho e tem a história fez isso acontecer meio que normalmente. Nós vamos voltar um pouquinho agora, professor, eu queria saber, foi fácil encontrar esses parceiros para ir lá para a Cachoeirinha? São quase 18, 20 quilômetros do centro da Sé, hoje com uma avenida, podendo dizer que cruza ali, uma avenida perfeitamente viável, mas naquela época nada disso era assim, quer dizer, eu acredito que era uma viagem chegar lá. Bom, vamos dividir em 2 setores. Setor nível universitário, médicos e enfermeiras. Não foi fácil. A contratação daqueles médicos e com a programação que nós apresentamos para eles, conseguimos, a maioria daqueles concursados aceitaram o convite. Uhum. As enfermeiras foi muito difícil, porque distância e o salário da prefeitura na época era inferior aos hospitais particulares. Mas conseguimos uma média boa. Nível médio, nós fizemos as 1.400 entrevistas, selecionamos pessoas de muito bom preparo técnico. E aí, com as enfermeiras, nós montamos um preparo de educação e treinamento em serviço. O pessoal foi tomando
posse, foi tomando posse, o hospital foi ficando pronto. Quando o hospital ficou pronto, já estava chegando o material, nós começamos com as enfermeiras, montamos primeiro com a equipe toda como funcionaria a maternidade, desde a admissão ao atendimento à alta. E aí montamos todo o projeto. Uhum. E esse foi feito o treinamento para todo o pessoal. Quando o pessoal já estava com treinamento já adiantado, nós abrimos 20 leitos para testar o treinamento. Só 20 leitos. Seriam 84, abrimos 20. E começamos a fazer o atendimento, para ver se o treinamento havia sido bem feito. Algumas coisas foram corrigidas, e aí fomos ampliando para chegar até os 84 leitos. O treinamento de serviços foi a coisa mais espetacular que eu aprendi na minha vida profissional. Treinamento em serviço. Serve para o hospital, serve para tudo. Inclusive, meus filhos, que nenhum deles quis ser médico, porque tem um pai toca ginecologista, assusta os filhos, eu ensinei a eles, vocês estão numa posição de chefia, treinamento em serviço. Você conhece o profissional. Uhum. E para os médicos, a minha entrevista era o seguinte: faça um projeto do que você gostaria de fazer aqui na maternidade. E foi espetacular. Selecionei pessoas excelentes e aproveitei projetos. E discutimos projetos. Foi assim que nós formamos o pessoal. E ali foi implantando os diversos serviços dentro do ambulatório e o crescimento. Hoje a maternidade Cachoeirinhas com 163 leitos, se não me falha a memória. Foi ampliada. Né? E me diga uma coisa, qual era o perfil dos pacientes que eram atendidos na maternidade Cachoeirinha naquela época? Eram pessoas, trabalhadores de periferia, que tinham um pouquinho, eles não acreditavam muito na assistência pública. Quando chegavam na maternidade, eu demonstrei para todos os funcionários, a admissão é a coisa mais importante do hospital. Se você demonstrar que você vai atender bem, que aquela pessoa vai ter carinho na assistência, ela já relaxa e facilita para a gente o atendimento. Então, eu exijo, e eu passava muito na admissão para ver como é que funcionava. O pessoal começou a propagar. Pode ir lá, que lá você vai ser bem atendido. E quando começou a funcionar o ambulatório, era com hora marcada. E funcionou. O pessoal respeitava. Então, apesar da simplicidade das pessoas, eram pessoas que não tinham o seu convênio, eram atendidas no sistema público, antigo INAMPES, vem daquela época dos institutos, que depois passaram a ser, e todos eram muito bem aceitos. Começaram a respeitar a maternidade. Naquela época já existia a participação da população lá na maternidade? Não. Não. Depois que a maternidade começou a funcionar, aí começaram a aparecer as sociedades pedindo para participar, que queriam fazer inauguração. A maternidade nunca foi inaugurada. Uhum. Nunca foi inaugurada. Ela começou a funcionar. Ela funcionou. Um dia o secretário falou: Andrade, quando vamos inaugurar a maternidade? Eu falei: já foi inaugurada, senhor secretário. Nasceu a primeira criança. O senhor lembra a data? Lembro. Quando foi? Foi no dia 4. No dia 4 de dezembro de 1972. E por incrível que pareça, a coincidência era uma gestante adolescente. Uhum. E o nosso primeiro trabalho publicado e que ganhou prêmio foi Assistência à Gestante Adolescente. Foi com esse trabalho que eu apresentei minha aula no concurso de livre docência, Assistência à Gestante Adolescente. Quer dizer que serviu de base para a sua defesa depois do livre docência, exatamente o atendimento na Cachoeirinha? A incidência de adolescentes na periferia, de gestantes, era altíssima.
era altíssima. Tanto que a Organização Pan-Americana de Saúde, quando soube da percentagem de assistentes adolescentes que nós atendíamos, procuraram a maternidade e começamos a fazer trabalhos em conjunto com a Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde. Uhum. Eu lembro. Pudemos fazer parte dessa história também. Me diz uma coisa, doutor Andrade, como foi estar à frente, então, de um segundo projeto? Né? A maternidade estava lá, em funcionamento, 4 de dezembro de 72, 10 anos depois, o senhor participou de toda essa criação da Casa da Gestante de Alto Risco, que foi inaugurada em 1982. Como é que foi? Como é que foi estar à frente desse novo projeto, esse novo desafio, que tenho certeza que levou o senhor a um maior trabalho, inclusive a viajar para conhecer o modelo mexicano? A maternidade, pela assistência que ela prestava, pela participação em congressos, pelos trabalhos que a equipe publicava e a participação em congressos, ficou conhecida, ficou bastante conhecida. Nós somos visitados por professores, por grandes neonatologistas, famosos neonatologistas dos Estados Unidos, do México, da França, por causa dos trabalhos da assistência adolescente e da neonatologia, o berçário da Cachoeirinha. Uhum. Aí eu fui ao Congresso Internacional de Ginecologia e Obstetrícia e fui visitar o serviço da Universidade do México. E o professor de tocoginecologia me mostrou a casa da gestante de alto risco dentro da universidade. Uhum. Participei lá uma manhã inteira de reuniões, como funcionava, e disse a ele, eu vou tentar copiar da minha forma na maternidade escola. Ele falou, Andrade, faça o que você precisar, conte comigo. Chegando em São Paulo, juntei minha equipe, apresentei o projeto, todo mundo se entusiasmou, as assistentes sociais, as nutricionistas, os médicos, os neonatologistas, vamos montar a casa gestante de alto risco. Precisava do prédio. Tinha uma área na maternidade, eu procurei uma arquiteta da prefeitura, apresentei o projeto para ela. Deixa eu ver, sem exagero, em 6 meses estava pronta. E aí, as assistentes sociais, as enfermeiras, os médicos, todo mundo, as nutricionistas, as psicólogas, todos já tinham programa para assistência. Uhum. Eu falei, faça o seu programa. Depois eu confiro com o programa do México. Estava perfeito. Eu tinha um grupo de assistentes sociais que era sensacional. Elas se integraram tanto na assistência adolescente e na assistente gestante de alto risco, elas viram que o projeto funcionava, que foi uma coisa espetacular. Deixa eu perguntar uma coisinha para o senhor com relação aos programas de residência. A gente sabe que, se eu não me engano, se não me falha a memória, em 74, então, inicia a residência médica de ginecologia e obstetrícia. Mas o que foi, por que é importante estar lá o residente? Existiu o ensino e serviço, mas a residência médica, e aí foi reconhecida, hoje é reconhecida pela Comissão Nacional, o que isso colaborou no desenvolvimento do hospital? Eu, enquanto conselho de ensino, não posso deixar de fazer essa pergunta para o senhor. E você do conselho de ensino sabe a resposta. A resposta é simples. Onde existe residência, existe atualização de técnicas, existe melhoria do atendimento, assistência é muito melhor. Tanto que você vê no Brasil, muitos hospitais vivem de ex-residentes e residentes, porque é um médico melhor formado, é o que fez uma boa residência médica. Então, a residência era muito importante. O que o senhor hoje, né, na sua ideia, tem algo que o senhor gostaria de ter feito e que não fez frente à Cachoeirinha? E, ao mesmo tempo, já emendo, o que o senhor, nesses 40 anos que está comemorando a maternidade, desejaria para esta maternidade?
que ela mantivesse o padrão, que continuasse com a boa residência que ela teve. Se não me engano, você foi um ex-residente. Sou, de 84. Então, é mais um exemplo. Eu tenho um exemplo de ex-residente da Cachoeirinha que me deixa muito... É uma das coisas que me deixa também feliz. Ele hoje é professor titular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Professor titular, ex-residente da Cachoeirinha. Uhum. A residência da Cachoeirinha produziu boa qualidade de médicos. E esses médicos de boa qualidade prestam uma excelente assistência. Estão sempre atualizados. A Cachoeirinha teve o primeiro ultrassom de São Paulo, que era o Vidozon. Hoje os ultrassons são tridimensionais. Lá existia o primeiro ultrassom de São Paulo. Então, os residentes, nossa, aquela maternidade tem ultrassom, tem bons residentes, todo o pessoal que foi daqui do HC, continua no HC fazendo carreira, está lá na Cachoeirinha. Então, a assistência cresce. E quem é o beneficiado? O paciente. Teve uma época na Cachoeirinha que nós não tínhamos só 84 leitos, que todos os partos eram sob anestesia. Todos os partos com anestesia. Isso fez uma propaganda da maternidade que uma paciente da periferia chegava lá, era assistida com anestesia no parto, depois ia para o quarto, tinha o programa de alojamento conjunto. Foi o primeiro do Brasil, alojamento conjunto. O nenê do lado da mãe, o pediatra passando visita com a enfermeira neonatal, examinando o nenê na frente, do lado da mãe e já dando as primeiras explicações. Esse projeto foi primeiro no Brasil e promoveu muito o médico, a enfermeira e a clientela. Eu quero agradecer muito ao Dr. Haddad, primeiro pela disponibilidade de estar aqui com a gente, segundo porque a minha formação é graças a todo esse processo que passou a maternidade Cachoeirinha. Eu sou oriundo de lá e todo mundo já sabe, mas principalmente por estar aqui conosco, contando essa história que tem várias primeiras vezes, né? Foi o primeiro alojamento conjunto, o primeiro lugar, eu diria assim, ensino em serviço sem uma estrutura de universitária, quer dizer, era universitária porque as pessoas estavam ali, eram das universidades. Então, foi um momento da saída realmente da instituição de ensino, já naquela época, indo colaborar na assistência à nossa população. Então, eu gostaria agora que o senhor, antes de eu encerrar esse programa, fizesse as suas considerações finais, para que a gente pudesse caminhar então para o encerramento. Estou contente em revê-lo e estou muito feliz em apresentar a maior realização profissional de toda a minha vida. Eu trabalhei na Escola Paulista de Medicina há 35 anos, onde fiz doutorado e docência, mas a realização profissional maior da minha vida foi a maternidade Escola Vila Nova Cachoeirinha. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Se a sua pergunta não foi respondida, é só mandar para o e-mail canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br ou pelo telefone 3044-2975 e passaremos. Já vamos encerrar aqui. Obrigado, até mais.